Olá, turma, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso quarto e último encontro da nossa disciplina de Ética e Cidadania. Na aula de hoje, para a aula de hoje, eu acabei preparando um material, pensando assim em vocês, pensando na turma, que eu tô achando as nossas aulas tão legais, é bem humilde, né, mas eu tô achando as nossas aulas tão bacanas assim, que eu pensando em vocês e no que a gente tem estudado e conversado, eu preparei aqui um texto para a gente fazer algumas reflexões certo? Então, nós passamos a disciplina. Sim, vocês estão vendo o texto? Está aparecendo para vocês? Sim, tá aparecendo sim, professor. Sim, tá aparecendo. Tá bom. Tá aqui. Só um momento. Ética profissional. Nós começamos a disciplina estudando sobre o que é ética, né? Então, nós vimos que a palavra ética, ela tem vários sentidos, né? A palavra ética tem vários sentidos. Então, ela pode ser compreendida como um hábito, como algo que é repetido constantemente, que a ética, ela diz respeito aos valores e normas que são consolidados por uma tradição, portanto, por uma determinada época. Nós vimos também que a ética é algo que é próprio de todo ser humano, todas as pessoas, elas desenvolvem, né? A gente não nasce com isso, mas a gente desenvolve os nossos sentidos éticos. E a ética, ela é também uma conduta racional. Peraí, que tem alguém aqui batendo na porta. Que a ética é uma conduta racionalmente justificável. E para a gente relembrar também, que esses conceitos de ética, eles acabam entrando num certo conflito. Por quê? Porque a gente entende que ética pode ser algo repetido constantemente. Mas e se eu repetir algo que é errado constantemente? Isso vai entrar como ética? Então, assim, a minha percepção, particularmente, claro que alguém pode discordar, é que a ética pode ter esses sentidos que eles são contraditórios. Eu entendo que é algo que vai se tornando repetido constantemente, mas nem sempre tudo que a gente repete constantemente é correto. Aí eu preparei aqui para vocês, eu estava nesse momento aqui, eu bem humilde novamente, eu estava instigada, mas aí só para vocês saberem, não sei se alguma professora ou algum professor já falou isso para vocês, mas pelo menos comigo, particularmente, é a turma que dá o tom da aula, né, assim, da disciplina. No momento em que a turma ela se torna participativa, principalmente nesse momento remoto, que é da aula remota, não pensem que para a gente é legal, não. Para nós professores, também não é legal. Eu sei que vocês não gostam muito, tirando a parte chata, que eu sei que é o deslocamento de algumas pessoas das suas cidades, né? Mas tirando o deslocamento, mas o momento da sala de aula é muito bom. E para nós professores e professoras também. E aí eu estava pensando tanto em vocês, esses de ontem para hoje, né? Até pelas respostas que vocês me deram, isso faz com que eu pense assim melhor na disciplina, né? Pra até a vontade assim de querer estar com vocês. Eu organizei isso aqui para esse último encontro como para ajudar vocês a fixarem.
Eu nem perguntei se tá bom de ver. Como eu sou cega, eu gosto de ver as coisas grandes. Tá bom assim de enxergar para vocês? Dá pra ver sim. Pronto, que bom. Então, assim, no decorrer de toda a disciplina, a gente estudou sobre ética e moral, não foi isso? Aí eu fiquei até refletindo se em algum momento eu tinha conseguido passar para vocês, se eu me fiz entender que as palavras, às vezes, a gente utiliza elas como se fossem sinônimos, né? Mas até que não são. Aí eu pensei, vou preparar esse material aqui. Ah, pessoal, isso eu também estou até me justificando com vocês, que caso alguém diga assim, esse texto está na plataforma, pessoal, não tá, porque isso aqui foi um pensamento meu que aconteceu de ontem para hoje. Então, por isso que não está, mas eu terminei agora, assim, de tardezinha já para de noite e não postei. Mas quando terminar a aula, ou então amanhã de manhã eu posto. Assim, se vocês tiverem interesse, porque como foi eu que fiz, não é de nenhum autor, eu acho que vocês talvez não tenham nem interesse, né? Mas aí vocês quem dizem, se vocês tiverem interesse eu posto, se não tiver também não tem problema. Não, tudo bem, professor, pode postar, pode postar. Aí, eu digo assim, que tem aluno que só gosta do que é elaboração de autores, renomado de livro, essas coisas, sabe? Aí, eu nunca tinha perguntado isso para vocês, se vocês tinham interesse. Saiu da minha cabeça, então, porque alguém não tem interesse. Mas vamos lá. A gente fica conversando como se ética e moral fossem a mesma coisa, né? Às vezes. Mas não são. Aí eu preparei assim nessas duas colunas. Vamos pensar comigo, falem comigo, não me deixem falando sozinho. Ética são os nossos princípios. Eu vou botar até no plural, porque princípio pode, tipo, alguém pegar depois e pensar que é início, né? Princípio como sinônimo de início. Não, mas são os nossos princípios no sentido de valores. Eu vou até colocar aqui valores, porque fica mais fácil para a gente lembrar depois, né? Quais são os meus princípios? Quais são os meus valores? Isso diz respeito à ética. E a moral é o quê? É a minha conduta, é a forma como eu dou, materialidade aqueles meus princípios. Como eu materializo? Certo? Pessoal, aí eu peço até assim, vocês, que se alguma parte não ficar bem explicada, aí vocês esperem, porque eu acho assim que para essa disciplina, eu compreendo que para essa disciplina a gente tem que ter pelo menos esse quadro aqui, eu achei ele bem essencial, tá? Por isso que é até bom assim ser nesse momento agora de uma retomada do que a gente estudou, então se ficar alguma coisa não ficar bem explicada, vocês avisam. A ética, ela diz respeito a algo perene. O que é algo perene? É algo que está, é algo que permanece. Mas a moral, as nossas condutas, elas vão ser temporais. Então, elas vão estar mudando. Aí, como? De ontem para hoje, vocês não esqueceram do exemplo que eu dei para vocês sobre as nossas vestimentas, as nossas indumentárias, né? Então, há algum tempo atrás, o nosso princípio ético do respeito na forma de vestir era a gente se vestir de forma bem coberta. E hoje, acaba acontecendo que a gente meio que se veste de todo jeito, em todo lugar. Infelizmente, nós cometemos isso. Eu não estou dizendo que são outras pessoas, não. Todas nós, eu também posso já ter feito isso em algum lugar, em algum momento. Então, é assim, é temporal. Essa questão das roupas que a gente... As músicas que a gente escuta também, as músicas de hoje, né? Então, vejam que elas expressam o que nós somos nos dias de hoje. Então, hoje é assim... Quem daqui a 20 ou 30 anos, quando a gente tiver com 50, com 60 anos,
Os princípios talvez ainda sejam os mesmos, mas a forma deles se materializarem, eles vão ser diferentes. A ética, ela diz respeito às regras, à teoria, à forma de ser. A moral, ela diz respeito à nossa prática. Eu vou tirar o nome conduta, porque eu já coloquei ali, né? Então acho que vai ficar muito interessante assim. Assim, pronto. Então, é a nossa prática. Como eu faço? A regra é essa. E como eu faço? Aí é de cada um. E o que é que isso implica na categoria seguinte? A ética é o modo social de agir. E a moral não é a prática? Então, a moral é o modo particular de agir. Eu coloquei um exemplo, eu coloquei até um exemplo um pouco mais abaixo. Aqui, para a gente discutir como forma também até de fixar melhor. Então, a nossa a ética, ela diz respeito ao social, a moral ao particular. Não sei se vocês já ouviram uma frase dizendo assim: o que você faz quando ninguém está vendo? Já ouviram essa frase? Já. Como é o seu comportamento quando ninguém está vendo? Por que essa frase? Alguém nunca tinha assim, ouvido essa frase em algum debate, em algum momento? Alguém nunca? Já ouvi. Muito bem. Então assim, o que é que isso quer dizer? Que... peraí, só tomar água. Que quando eu sou capaz de fazer certas coisas em público, e eu sou capaz de fazer certas coisas em particular. Essas coisas que eu faço em particular, eu posso fazer em público? Eu teria essa coragem? Será? Se em algum momento você está em dúvida sobre uma determinada atitude, faço ou não faço, todos nós temos isso em algum momento. E, assim, aí fazendo um parêntese, a forma como eu tenho de conversar sobre esse tema de ética, às vezes, algumas pessoas podem ficar impactadas, assim, eu digo porque já aconteceu, né? De uma vez uma aluna conversar comigo, numa disciplina de ética, pela forma como eu estava conduzindo, e eu sempre coloco que nós, seres humanos, nós somos falhos. Nós erramos. Então, por mais que eu esteja ministrando a disciplina de ética, eu falo assim, ó, a gente vai errar. Vocês vão tomar decisões erradas. Porque todos nós tomamos decisões erradas. A disciplina, ela não é para ensinar a fazer o que é certo. Ela é para nos nortear, para nos ajudar a nortear, até porque vocês nessa idade, eu já percebi quando eu estou explicando as coisas mais de antigamente, ninguém me complementa, parece que eu sou uma das mais velhas aqui, mas enfim. Quando a gente está conversando, a gente tem que ter essa clareza de que nós vamos ter atitudes antiéticas, sim. Não vamos pensar que a gente não vai ter. Vamos ter atitudes imorais, sim. Então, qual deve ser a nossa perspectiva? Qual o horizonte a se alcançar? Se esforce para não fazer isso. E se você está em dúvida sobre qual atitude tomar, como proceder, você pensa assim: em particular, eu vou fazer isso. Ninguém está vendo, mas eu vou tirar a cereja do bolo. Mas se tivesse todo mundo aqui na mesa, eu iria fazer isso? Essa é uma das formas que a gente pode ter, uma das formas de pensar. A minha atitude realmente ela vai estar correta? Pense, você pode
contar isso para alguém? Na frente dos seus colegas de trabalho, na frente da sua família, na frente do seu filho, na frente da sua mãe, você teria essa atitude? Então, fica aí a reflexão. Quando eu cheguei a fazer essa leitura, que né, não foi necessariamente agora, eu gostei, eu tomei particularmente, eu tomei essa dica para mim. Se está em dúvida, pense, você pode fazer isso na frente de todo mundo? Se você pode, então tá tranquilo. Agora, se você tem que fazer aquilo ali escondido, sem ninguém ver, sem ninguém saber, no sigilo, eu acho que tem alguma coisa errada. E quando, na sequência, a nossa natureza humana é falha, eu vou ter uma atitude aqui que não é legal. Se eu rompo, se eu cometo uma infração ética, isso vai gerar uma sanção é punição, né? Social. Que punição social é essa? E que atitude? Por exemplo, uma coisa bem antiética. Roubar. Uma atitude bem terrível. Tirar a vida de outra pessoa. Tirar a vida de um animal de forma cruel. Isso vai gerar uma sanção, isso vai gerar uma punição social. Ora, como a gente bem sabe, desde muito tempo, matar outra pessoa, retirar a vida de outra pessoa é crime. Nós temos uma lei que pune. Não é isso? A pessoa vai ser julgada e vai pagar por aquilo. Professora? E nós bem sabemos, pessoal, quem é que vai querer ter contato, quem é que vai querer ter amizade assim com alguém que tirou a vida de outra pessoa? Como é que vai ser a aceitação social? Inclusive, quando essa pessoa chega a cumprir com a pena, que vai ter a ressocialização. Eu não estou dizendo que a gente tem que compreender todas as pessoas que são assassinos, mas uma determinada situação da vida, e a pessoa chegou a retirar a vida de outra pessoa, né? Um tirou a vida do outro, e aquilo ali foi um acidente, já passou e tudo. Mas, pessoal, vamos falar a verdade. Mesmo já tendo pago, mesmo a pessoa já tendo se arrependido e nunca mais vai fazer isso e tal, a gente vai olhar para essa pessoa com os mesmos olhos? Professora? Eu acho. Oi? Posso falar? Sim, claro. Não me deixe falando só. Assim, eu sei que a matéria em si, ela é de ética. Mas, assim, dentro de todo esse norte que a professora vem propondo em todas essas aulas, na nossa área, dentro da nossa área que a gente pretende atuar, como é que poderia ser definida a questão da ética, assim? Não que eu não saiba, mas para dar um norte dentro da nossa profissão. Felipe, você acredita que está aqui, ética profissional. É o próximo depois desse quadro. Certo? Ah, beleza, professora. Tá aqui, eu preparei o material e vou falar algumas coisas para vocês. Tem aqui um bocado de pergunta para vocês responderem. Certo? Deus me livre, boa noite. Deus me livre, pergunta não, professora. Menina, Tem invenção. Menina, você entra na aula com Deus me livre. Mulher, porque a vida é assim mesmo. Meu assim, Deus. né? Nossa, como você tá Vai acolhedora. dar certo. Nossa, como você tá acolhedora hoje. Não, eu entendi. As perguntas que eu falo não é perguntas que tipo prova, não. São questionamentos só para ajudar a gente a refletir. Mas a pergunta do Felipe foi pertinente. Eu acho que, primeiramente, o que vocês têm mesmo é que perguntar. Não podem poupar o professor e a professora, não. Se tem algo que vocês querem perguntar, tem que perguntar. E aí vai ter, sim, é só terminar de explicar esse quadro que a gente vai adentrar na parte da ética profissional, tá certo? Eu coloquei esse quadro só para, também não sei se todo mundo ouviu, né, que algumas pessoas vão entrando depois, foi porque eu estava refletindo sobre a nossa disciplina e eu achei que era importante trazer, certo? Mas
Também se vocês acharem que, até porque assim, quando a gente for ter as aulas presenciais, aí se de repente vocês acharem que isso está um pouco chato ou repetitivo, vocês já me falam hoje, que para aula presencial eu já não coloco, né? Porque eu também só quero fazer coisas que meus alunos e minhas alunas estejam interessados, certo? Então, assim, voltando, acho que eu não vou nem demorar muito então aqui. Essa parte ética, ela vai gerar uma sanção social. A gente, às vezes, não pode não acolher tão bem a pessoa, ou seja, socialmente, aí tem as leis, etc. E a moral, ela vai gerar uma sanção pela própria consciência. Então, no momento em que a gente faz algo que a gente acha que ninguém está sabendo, porque tem isso, né? Às vezes a gente pensa que ninguém está sabendo, mas as pessoas sabem, de alguma forma se descobrem. E como que essa sanção acontece? Pela minha própria consciência. E aí, essa punição, o peso da minha consciência seria remorso? Lembrando que só tem esse tipo de sentimento quem tem escrúpulos. Ou seja, quem tem honradez, honestidade, probidade. Eu imagino que quando uma pessoa, um ente público, ele é responsável por uma determinada verba para fazer uma política social, uma atividade, algo assim, e essa verba é desviada, uma pessoa dessa não tem escrúpulos, então ela não tem remorso, então ela não vai ter peso na consciência. Então, honradez, honestidade, probidade, infelizmente, não ficou para todo mundo. Ética e moral são responsáveis pelas bases de conduta que vão guiar as atitudes das pessoas. Então, assim, não é ético subtrair um material do meu local de trabalho para uso particular. Isso não é ético. E a minha moral é o que vai dizer se eu vou respeitar ou não essa regra. Para que a gente entenda, a ética é dizer que não pode. Não é ético, não é certo. Mas isso aí não quer dizer que a pessoa vai ou não fazer. Por quê? Porque a moral, ela é uma conduta, ou seja, ela é uma prática que ela expressa um modo particular de agir. Então, não é todo mundo que vai ter esse mesmo procedimento, ok? E aqui a gente traz um debate especificamente sobre o que a gente também tem a perspectiva, a curiosidade de saber. Ética profissional. Nós vimos já que a ética é um conceito fundamental para a nossa vida em sociedade. Nós vimos também que a nossa vida em sociedade não é algo só algo amplo. A vida humana, ela é composta por outras diversas esferas, por outros diversos espaços. Nesse momento, após nós termos... Opa, tem alguém batendo na porta. Só um minuto. Após nós termos visto sobre o que é ética, como colocar em prática, tal e tal, e nós sabemos que dos nossos espaços sociais, os quais nós ocupamos, o que mais nos interessa nesse momento é o nosso espaço de trabalho. E assim, no nosso espaço de trabalho, existem diversas leis que regulam a prestação de serviços, os direitos dos trabalhadores, o fornecimento de serviços de uma empresa terceirizada e situações semelhantes. Para tudo tem uma legislação, não é isso? Por exemplo, a gente tem a consolidação das leis de trabalho, a gente tem um Código de Defesa do Consumidor, entre outras legislações.
E o que é que, dentro de tudo isso, por razão de conveniência, de ser apropriado, em virtude das próprias, que é algo muito próprio da livre iniciativa do mercado, né? A livre iniciativa, o mercado, ou nos nossos dias, principalmente, tem tido razões muito predatórias. E essa forma de ser da livre iniciativa, ela chega a prejudicar os próprios funcionários e, em alguns casos, até mesmo os seus clientes. Nesse cenário, em que nós temos um mercado cada vez mais concorrido, em que nós temos uma prevalência do lucro, e essa prevalência do lucro, ela desperta em nós um egoísmo. É quase um ambiente de animosidade. Dessa forma, é fundamental a existência de uma instância ética que venha a regulamentar as relações humanas. Afinal de contas, todos os espaços, eles devem ter essas regulamentações. E é muito interessante, né, como tinha um cientista político, não sei se vocês já ouviram falar, se chama Thomas Hobbes. Ele disse uma frase assim: o homem é o lobo do próprio homem. Isso quer dizer que o homem, o ser humano, é o que mais prejudica a si mesmo. Não existe nada que prejudique mais a nós do que nós mesmos. E vocês imaginem se nós somos tão perigosos assim, por isso que nós precisamos de tantas leis. Para nos policiarmos. Para eu policiar a mim mesma e também para policiar os outros. Aí entra a instância ética, para que ela venha a regulamentar as relações humanas. E esse processo dessa regulamentação, ele deve acontecer no nosso espaço de trabalho. À medida que aumenta a concorrência, aumentam também as práticas imorais. Os princípios éticos estão lá. As práticas imorais, elas vão depender de cada pessoa, vai variando de cada um e de cada uma. E aí vai surgir uma necessidade essencial, um código de ética. Vocês já pararam para pensar assim o que é um código de ética? Alguém gostaria de falar? O que seria um código de ética para vocês? Um código de ética, e aí, assim, um código de ética, um código de ética profissional ou um código de ética de uma empresa. Ele não serve apenas para tentar padronizar os comportamentos ou mostrar o que é certo ou errado. Eu já coloquei logo essa informação assim bem de cara, porque às vezes é a ideia que a gente tem quando a gente vai ter aquele primeiro contato com a disciplina. A gente pode pensar assim: um código de ética, ele vai mostrar para mim o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, para que todo mundo tenha a mesma atitude. Mas não é só isso.
Um código de ética, além, óbvio que lá tem escrito que pode, que não pode, como se proceder, mas o código de ética ele tem um objetivo de prescrever os conceitos, os valores, e para os quais a gente espera que as pessoas façam uma adesão àquilo ali. E aí, por isso que eu coloquei aqui, não serve apenas, entre parênteses, para tentar padronizar. Um código de ética não quer dizer que todo mundo segue, porque a ética é o abstrato, a forma de ser. Mas o que mostra que você segue ou não são os seus comportamentos, a sua prática, ou seja, a sua moral. A que caminhos ela lhe induz a trilhar? Tem alguém batendo na porta? Dessa forma, é importante que cada categoria profissional institua normas e valores de procedimentos, ou seja, o seu código de ética, com os direitos e deveres a guiarem seus membros. Assim, proporcionará o engrandecimento da profissão e da sua missão social e humana. Pessoal, todas as profissões, elas devem ter uma missão social. Qual é a sua missão? Qual é a função social? Isabela? Oi? Oi, quem É falou? você mesmo? Oi? Oi, É Daniel. você mesmo? Sou, por quê? Sei lá, tá estranha a voz. Ah, não, mas sou eu. Tudo Pronto. bem? Tá bom. Que bom, então. Estamos aqui falando sobre ética profissional, certo? A gente revisou um pouquinho, eu preparei o material para vocês e tá aqui falamos um pouco sobre ética, sobre o começo assim, e agora estamos falando sobre ética profissional, certo? Só um momento. Onde foi que eu parei? Aqui, né? Sim. O código de ética, de cada profissão, ele vai nos mostrar, uma forma de guiar as nossas atitudes enquanto aquele tipo de profissional que você é. E todas as profissões, elas têm uma função social, elas têm uma contribuição a dar, para que a gente possa viver numa sociedade melhor e até engraçado assim, é como a gente tem falado muito ultimamente sobre humanizar, né? Eu acho isso tão interessante. Nós, assim, somos humanos e a gente precisa humanizar. Alguém acha que é necessário adoçar o açúcar? Nós vamos adoçar o açúcar. Nós vamos adoçar o mel. Nós vamos salgar o sal. Nós vamos salgar o mar. A gente não fala isso, né? Ninguém fala que a gente deve molhar a água. Porque são coisas óbvias, que fazem parte da natureza daquilo que é. Mas nós temos falado que nós precisamos humanizar os seres humanos. Como é que pode uma coisa dessa? Mas é isso que nós temos visto todos os dias, né? Nós precisamos humanizar os seres humanos. Então, a nossa profissão, ela precisa ser...
a nossa profissão ela precisa ter uma função social, uma responsabilidade, e que essa responsabilidade ela seja também melhorar a sociedade e a nossa natureza humana. Eu até tinha falado para vocês no começo da aula, né? Algumas pessoas não estavam. A natureza humana é falha. Nós até podemos tentar ter um comportamento reto e justo, que é o certo. A gente deve estar sempre ali naquela tentativa, naquela perspectiva. Mas, a depender da situação, podemos variar entre dar o melhor de si, pensar na coletividade, a cometer atos ilícitos e egoístas. Para tentar evitar esse segundo tipo de comportamento, os códigos de ética, sempre, lembrando, tentar, entre parênteses, que é apenas uma tentativa. Os códigos de ética, eles servem como instrumentos abrangentes para orientar as ações das pessoas. Por quê? Porque nós, infelizmente, somos um perigo para nós mesmos. E a gente tenta ter uma vida reta, uma vida digna, justa. Mas a nossa natureza falha faz com que a gente, às vezes, tome caminhos que não eram, procedimentos que não eram corretos. E aí, há algumas perguntas que eu disse assim, eu trouxe algumas perguntas, mas que Miss Silene já disse que não vai responder. Quando somos... Que é isso, professora? Não, mas eu entendi que você disse que não ia responder agora, porque na aula presencial você disse que ia botar para arrasar. Não, disse isso não. Disse sim? Disse não? Então, você não disse aqui, pronto. Então, assim... Aí a pergunta, não precisa assim, responder não, mas pelo menos para que fiquem as reflexões. Quando nós somos submetidos à competição, o nosso comportamento pode mudar? Às vezes até assim, a professora passa uma atividade, vai ganhar uma caixa de chocolate e o grupo que apresentar melhor. Às vezes as pessoas tomam esse negócio de competição tão a fundo, né? Agora, um exemplo que... Gente, eu não assisto, mas não tem como não falar daquilo que tem tanta visibilidade midiática, do Big Brother. As pessoas estão ali dentro num sentimento de quê? De competição. É R$1 milhão, né? É 1,5 milhão, professora. Sim, é 1,5. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu podendo ter me inscrito. É verdade. Ué, convenhamos que se eu conseguisse pelo menos ficar um mês ali dentro, dava muito mais dinheiro. Porque, gente, eu tenho que trabalhar quantos anos? Na vida para conseguir. Acho que você disse eu morro e vejo 1 milhão. Então, Pois é, eu queria pelo menos uma semana lá dentro, já tava bom demais. Nem que eu saísse no primeiro paredão. Não é não para ver se tem aquela visibilidade. Mas não tem nada não. Peraí, voltei para cá. Quem tá falando? Claudione, né? Não é nada não, Claudione. Porque esse programa tem todo ano. Se você for se inscrever, a gente colabora, viu? É, mas com os que estão lá agora, acho que ninguém aguentava nem um dia, não, viu? Sim, estão comentando que tá um inferninho lá dentro, assim, bem... Isso mostra, né? Isso é a conduta moral lá daquele... É a moral desse povo. Mas, né, eu acho que eu tenho visto muito, assim, pelo Instagram por causa justamente disso, que tá um negócio bem louco. Teve um rapaz que já pediu pra sair, né? Ele já saiu, tá um negócio muito desequilibrado. Mas isso é reflexo do desequilíbrio que nós estamos passando. Gente, essa situação que nós estamos vivendo no Brasil é adoecedora. Mas, enfim. Quando nós somos submetidos à competição, o nosso comportamento pode mudar? Você pode pensar isso, em qual momento, alguma atividade que foi feita,
e você percebe, ou em você mesmo, ou no seu colega, uma certa competitividade, quem quer apresentar melhor, alguma coisa assim, às vezes só para alimentar o ego, para alimentar a vaidade. Outra pergunta. Quando temos o interesse financeiro, o nosso comportamento pode mudar? Fica também a questão. Nosso comportamento pode mudar? Tem algum, assim, vocês sabem, tem certas lojas que elas têm a meta, né, para a pessoa ser o funcionário do mês, você tem que vender X para alcançar a meta, e se você conseguir mais, aí você recebe um valor, né? Recebe uma gratificação, alguma coisa assim. E nesse semestre que passou agora, uma aluna minha lá da FACES, eu participei da banca de TCC dela, e ela estava falando sobre precarização das condições de trabalho, e ela estava falando sobre os entregadores de delivery, que cresceu muito, né? Uma categoria que cresceu muito agora com essa questão da pandemia. Muitas pessoas não saem, ficam só telefonando, então hoje em dia, para quem não é aqui de Açu, pessoal, se você sair à noite, é comum o pessoal se acidentar de moto. É muito comum. Às vezes os sites do Foco Coelho, a sua notícia, não dão nem conta de registrar. E geralmente são entregadores. Quando essa minha aluna fez a pesquisa, aí ela mostrou lá no trabalho dela uma informação que eu e Isabela não sabia, não sei se vocês sabem, que é assim, num lugar aqui, num restaurante bem conhecido aqui, bem movimentado, que lá tem os entregadores, e que o entregador ele tem um valor fixo, um pagamento, um valor, agora eu não digo, um pagamento fixo do mês. Só que se ele conseguir, por noite, ele conseguir fazer tantas entregas a mais, ele recebe uma gratificação. Eu particularmente não sabia. Então você veja só como é que funciona a lógica das coisas. Nós temos, quanto mais esse povo anda desinvestado, geralmente naquelas motos, não é bis, é aquelas motozinhas bem bonitinhas, umas motozinhas pequenas, esqueci o nome, sem ser a bis, que geralmente... Pop. Como é? Pop. Sim, Pop por ela. E ela brancazinha com vermelho, né? Não, é pop. É o que mais eles... Porque elas são mais econômicas. E minha filha, com combustível a R$5. É, sim. Andado pop. Eu achava tão bonitinha, até o dia ter descobrido que aquele só dá a partida no pedal. Eu não gostei mais dela, não. Então, assim, esse pessoal, ele ganha um valor a mais pela quantidade de entrega. Então, é o interesse financeiro. Gente, esse povo só anda desembastado. Esse povo passa no sinal vermelho. Então, assim, mas eu não estou dizendo que eu não estou culpando, falando mal, não, mas é para dizer que o interesse financeiro, ele faz com que o nosso comportamento mude. O espírito de competição faz com que o nosso comportamento ele possa mudar. E aí, nós devemos ter esse cuidado, essa atenção, para que o nosso comportamento ele seja realmente dentro dos princípios éticos de um fazer moral em todos os espaços que nós estamos. E isso inclui o nosso trabalho, a forma como nós vamos, a forma de ser. E quando a gente está no nosso espaço de trabalho, falando sobre ética e sobre moral, não tinha como deixar passar batido uma determinada questão que tem afetado muito. Pequenos, entre aspas, comportamentos que podem interferir em minha atuação profissional. Fofoca, impontualidade, uso excessivo do celular,
no ambiente de trabalho. Você está no trabalho. Gente, vocês sabem, celular distrai muito. Falta de descrição sobre os assuntos de trabalho. Quando um assunto de trabalho deveria ficar só ali e ele sai. E geralmente os assuntos que saem do nosso espaço de trabalho são os assuntos negativos, né? Engraçado que parece que a gente tem facilidade para falar dos assuntos negativos. A falta de moderação no uso das redes sociais, acho que vocês já devem saber, né? Se vocês colocarem aí no Google, empresa, o recrutador analisa as redes sociais do candidato, vocês colocarem essa frase do jeito que ela tá, vocês vão ver muitas matérias. Então, hoje, o que a gente faz e o que a gente posta, o que a gente é nas nossas redes sociais, expressa a nossa forma de ser. E isso também interfere na nossa forma de ser no trabalho. Porque a nossa natureza, ela não é separada. Eu, em casa, sou assim, como professora, eu sou de outra forma, numa festa, eu sou de outra forma. Não. Claro que existe a conduta específica de cada espaço, mas não vão existir grandes diferenças. Não existe isso de dizer, não, na sala de aula eu vou ser dessa forma. Eu, como professora, sou assim. Eu, em casa, não sou assim. Então, a sua gentileza, a sua educação, o seu respeito. Não tem como eu ser em casa dessa forma e no espaço de trabalho eu ser diferente. Ou pelo menos não muito diferente. Ou pelo menos não por muito tempo diferente. E aqui eu trago também outras questões para a gente refletir. Como é o meu comportamento em sala de aula? Como é o meu comportamento no estágio? Eu sou colaborativo? Eu estou disposto a aprender? Eu tenho zelo pelos objetos materiais do meu espaço de trabalho ou de estágio? Eu visto-me com decoro? Vestir-se com decoro não é vestir chique. É você estar vestido de forma adequada para aquele espaço. Esses pequenos comportamentos, entre aspas, eles expressam o que você é e eles vão influenciar na sua atuação profissional e na imagem que você tem enquanto profissional. A gente sempre espera que a pessoa tenha uma imagem boa, mais positiva, mais significativa, que é um processo também de construção. E aí vocês devem também estar se perguntando, se a professora falou sobre ética profissional, cadê o código de ética? Bom, pessoal, como nós estamos com 2 cursos, são 2 códigos de ética diferentes. O que foi que eu combinei com o coordenador? Como a nossa disciplina, inclusive, vai ser a primeira, né? A gente encerra a disciplina hoje, próxima semana não tem atividade porque é carnaval, e aí na semana seguinte a gente vai fazendo aos poucos as nossas retomadas, né? Então vai ser a nossa primeira disciplina do mês de março. O que foi que eu combinei com o coordenador? Para que eu não fique me detendo a questões específicas de um curso e de outro na aula, eu tenho os códigos de ética de vocês, das profissões, eu já li, eu vou estudar mais também, né? Claro, vocês vão estudar também. E aí, quando a gente voltar às aulas, as nossas aulas vão ser separadas, eu vou passar uma semana com cada um, e aí a gente vai dar sequência, sem essa parte filosófica e teórica, porque eu acho ela importante para despertar reflexões, e aí a gente vai fazer uma retomada pensando mais especificamente
na nossa atuação profissional, mas de forma mais específica, ver os códigos de ética, eu vou levar, tal, posso mandar depois, mandar para vocês, quem não tiver ainda, baixar, e aí a gente fazer algo mais direcionado e mais específico. Porque senão eu ia ficar aqui, até assim, de repente eu começo a falar sobre um, passa mais tempo do que falando sobre o outro, enfim, acho que foi uma forma que eu procurei de não ser injusta e ser mais equilibrada, tá certo? No decorrer da aula. No mais era isso, a nossa aula de hoje, a gente encerra por aqui, eu agradeço, vocês foram muito legais, muito participativos, eu gostei muito. Isabela, por que não está aparecendo você? Não está aparecendo? Não. Valha. Que coisa. E aí, a gente vai... Eu vou tentar aqui. Mas aí a gente vai se falando e a gente vai se encontrar. Tá certo? Tá Eu certo. agradeço ter conhecido uma parte que me acompanhou, segurança do trabalho, o pessoal de eletrotécnica, que eu conheci um pouco, e a gente vai se conhecer pessoalmente de máscara e com álcool. Tá bom? Obrigada, pessoal, pela aula. Tá ok. Descanso. Valeu, boa Boa noite. noite, tudo de bom. Tudo de bom, a gente se encontra. Tchau, pessoal. Tchau. Tá bom, obrigado, professora. Tchau.